Graça e paz, em nome do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor Jesus Cristo, pastor Edivaldo Tenório. Amém? Vamos à palavra de Deus neste segundo vídeo acerca da idolatria e acerca do que nós ou do que você não serve, acha que está servindo a Deus e você não está servindo a Deus. Você está servindo aquilo que não é Deus. Portanto, aquilo que não é Deus só pode ser o diabo, Satanás e os demônios. Ficou chateado? Ficou bravo? Não fique bravo não, pois é a verdade, é a palavra de Deus. Você se diz cristão, se diz servo de Deus? Você serve a Deus, ao diabo ou aos demônios? Vamos ver na palavra de Deus, porque é mandamento. Está escrito Deuteronômio. Em todos os manuscritos do Antigo Testamento, até no Novo também está escrito. Só que no Novo Testamento vai ser uma outra parte que eu irei ministrar mais para frente, onde o apóstolo Paulo está pregando aos religiosos da época. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 24 e 25 e 26. Aliás, e o versículo 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas. Não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te lances nelas, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Versículo 26. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de tudo a detestarás, e de tudo abominarás, porque anátema é. Para que não se lance sobre elas, é para que você não se aprofunde neste tipo de veneração e de adoração e de conceito, para que você não se aprofunde mais ainda, ou seja, no erro. A palavra que está escrito aqui, anátema, ela significa maldito. Então, quando nós servimos estas coisas em nome de Deus ou em nome de Cristo, nós estamos misturando Deus, Cristo, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, com estas coisas, pois abominação é a Deus. São coisas que irritam a Deus, porque Deus de várias formas, de várias maneiras, e o Cristo, que é o próprio Deus, se revela nas Escrituras e fala com você, e fala conosco. E uma boa parte do povo insiste em prestar culto, em reverenciar, em venerar e tocar estas coisas em nome de Deus. Mais uma vez eu vou ler para você. Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, o fogo e a prata e o ouro que estão sobre elas. Portanto, nessas coisas existe isso, né? É só ir lá em Roma, no Vaticano. Não cobiçarás, sobre elas estão os ouros e as pratas. Não cobiçarás, nem as tomarás, ou seja, não deseja essas coisas. Não cobiçar é não desejar essas coisas. Nem as tomarás para ti, para que não te lances nelas, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa. Nas casas tem o quê? Tem essas coisas, né? Não seja, para que não sejas anátema, assim como ela, de tudo a detestarás. Deus fala para nós e para você detestar essas coisas. E de tudo a abominarás, porque anátema é. A Bíblia fala que Deus é espírito. Convém que os que adorem a Deus em espírito e em verdade. Um pouco mais para frente, no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 17 e 16, nós vamos entender mais profundo. Versículo Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 16 e 17, eu vou ler para você. Está escrito: com deuses, Deuteronômio 32,
versículo 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominação o irritaram, ou seja, irritaram quem? A Deus. Por quê? Porque já estavam oferecendo cultos e venerações a essas coisas em nome de Deus, ou seja, no lugar de Deus. E aí versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Ou seja, dessa geração de hoje, que serve essas coisas, que veneram essas coisas, a geração passada deles não temeram a Deus, não serviram a Deus verdadeiramente. Quando fala de sacrifícios que ofereceram, está entre sacrifícios de animais, sacrifício de outras coisas, sacrifício até de pessoas, para esses deuses estranhos que são nada mais nada menos que um objeto, que é um utensílio religioso esculpido por mão de homens, ou seja, uma imagem esculpida de homem ou mulher, né, que foram até religiosos. Então prestam culto a essas coisas, veneram a essas coisas, achando que estão servindo a Deus, embora em nome de Deus. E aqui fala no versículo 17 de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Ou seja, as pessoas não sabem o que estão venerando, o que estão prestando culto, né? Que na verdade estão prestando culto e venerando a Satanás e não a Deus. Porque aqui a Bíblia é clara, os manuscritos é claro, Deus, o próprio Deus, falando na boca de Moisés, né, que sacrifício ofereceram aos demônios e não a Deus. Então quando você, meu querido e minha querida, se prostra diante dessas coisas e toca essas coisas e faz repetições de rezas ou orações para essas coisas, você está fazendo para os demônios, está oferecendo o teu sacrifício, que é o teu mover, é sair da tua casa, é buscar, achar que está buscando o verdadeiro Deus e não está oferecendo aos demônios, não é Deus. A Bíblia é clara. Então Deus é mentiroso? Se você não oferece sacrifício, suas orações ou rezas, o teu esforço, que é o teu sacrifício, sair da tua casa, te ajoelhar no teu quarto diante disso, de um objeto esculpido por mão de homens, você acha que está oferecendo a Deus e não está. Está oferecendo aos demônios e não a Deus, porque a Bíblia não é mentirosa. Ou então Deus é mentiroso. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia, né? Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. Então isso irrita a Deus. Isso irrita a Deus. Deus é espírito, convém que os que adorem Ele, adorem espírito em verdade. E outra, o próprio Deus, na figura de Jesus Cristo, ressuscitou. Então não tem o porquê você venerar um Cristo esculpido por mão de homem, que não fala, que não anda, que não ouve, nem som algum sai de sua garganta, não apalpa, não pega, necessitam que outros homens o carreguem. Então verdadeiramente você não está prestando culto ao Cristo, o verdadeiro Cristo, Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, porque ele se fez filho para vir aqui na terra, que é uma outra parte. Ele entranhou-se no ventre de Maria para vir aqui na terra e tudo passar por nós. E hoje o diabo e os demônios continuam enganando a muitos com esses cultos e essas venerações a essas coisas que não é Deus. Porque está escrito nas Escrituras, Satanás é o pai da mentira. Ele veio para roubar, mentir e destruir acerca de todas as coisas. Ele entra na mente do homem e engana com seus ensinamentos enganosos, tá bom? Aqui está a verdade de Deus, né? Sobre a questão de você adorar aquilo que não é Deus. Então se arrependa do seu pecado e adore verdadeiramente o único e verdadeiro Deus, o Cristo ressurreto que ressuscitou. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu declaro e profetizo a salvação e a libertação dessas coisas na tua vida, e que você viva uma vida plena com Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Está escrito nas Escrituras. Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém.